programa de hoje o assunto é velocidade. O Fala Cronista vai trazer os profissionais da imprensa que trabalham com adrenalina a 1000 por hora. Aqui no HSBC, a entrega do troféu Capacete de Ouro para os melhores pilotos da temporada 2008. O Fala Cronista está no ar. Acabou de passar o tsunami aqui na frente, era o Felipe Massa com seus seguranças. Estamos ao lado aqui um dos líderes do CQC, Felipe Andreoli. Queria que você falasse um pouquinho, era melhor ter um piloto como o Rubinho, que não ganhava, a gente chegava e entrevistava direitinho, do que ter um que ganha e a gente não consegue falar. Como é que é? Prazer e parabéns pelo trabalho. Nem ganhou, ele não ganhou, né? Pior ainda, né? Ele não ganhou e não falou. Mas aí que também é muito tumulto, muita gente, também, né? Toda hora que o cara tá afim. Então acho que a gente tem que se acostumar com os nãos também. O cara vem no evento desse, sabendo que é uma entrega de prêmio, a imprensa inteira do Brasil, temos poucos momentos de conviver com um ídolo nacional. E não quer falar, é complicado também, né? A gente tem que começar a se acostumar com essas coisas, né? Acontece, Felipe Massa tá na Ferrari, quase foi campeão mundial, então uma segurança reforçada é normal. Agora, Felipe, como é que tá teu trabalho? Quando é que você começou a trabalhar na área? Como é que tá o andamento da carreira e do sonho? Muito bacana, né? São 9 anos já trabalhando, trabalhei bastante com esporte, o pessoal da associação sabe bem. E sou um cara que é apaixonado por esporte, por reportagem, eu adoro o que eu faço, e isso é importante. E quer fazer um CQC esportivo? A gente faz a parte esportiva já, né? Não dá pra fazer um só de esportes, mas a parte esportiva tá sempre bem representada. Então tá bom, parabéns aí pelo trabalho e esperamos aí toda segunda e 10 da noite, reprise sábado 8h15. Aí, parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado, um abraço aos cronistas esportivos de São Paulo. Ao lado de um dos maiores comentaristas e editores também do mundo do automobilismo, Reginaldo Leme, queria que você falasse a importância deste evento Capacete de Ouro para o automobilismo nacional. Bom, um prêmio que tem 12 anos de vida, claro que é importante, e todo piloto faz questão de estar presente, porque, afinal de contas, ele quer ver compensado no final do ano aquilo que o trabalho que ele fez o ano inteiro, tenha ganho um campeonato ou não. Importante o reconhecimento. Agora, Reginaldo, o que fez levá-lo ao mundo do automobilismo? Qual foi a sua grande paixão? Um grande atleta ou a imprensa? Quem que você curtia na tua época de garoto, de estudante? Eu curtia mesmo, era estar em cima de 4 rodas que te ganhasse velocidade. Então eu, um garoto, corria de carrinho de rolemã e era um tarado completamente, batia, quebrava costela, quebrava perna. Perna não quebrei não, mas machucava bem. E meu negócio era isso, eu queria fazer isso de todo jeito. Só que quando eu me tornei jornalista, exatamente nos fins de semana onde todo mundo corria de kart, eu estava também trabalhando, ou no basquete, no golfe, no vôlei, na natação, no futebol. E o máximo que eu pude fazer é um cursinho de kart com o Valtinho Travalini, uma turma de 27, fui primeiro, que é um orgulho. Então, mas não quer dizer nada que fosse bom, nada disso. Quer dizer mesmo é que eu gostava, que eu tinha essa paixão. Então, logo que eu pude, do jornalismo, quando eu atingi uma fase já boa no jornalismo, com 3 anos e tal, claro, você passa a ser responsável por um dos grandes clubes do Brasil. Então, eu estava exatamente cobrindo o Palmeiras, quando surgiu a chance do automobilismo, sem existir Fórmula 1 na parada. E eu pedi que me tirassem do Palmeiras para fazer o automobilismo. E naquele mesmo ano o Estadão começou a cobrir Fórmula 1 e estou aqui até hoje, 36 anos. Agora, pela tua vivência da nova geração, tirando Massa já, bicampeão do GP Brasil, dessa garotadinha nova aí que está com chance de ascensão na Fórmula 1, quem que você acredita que daqui a alguns anos poderemos ter aí um grande nome, mais um bom ídolo para a gente curtir o automobilismo mundial? Você sabe que nós não estamos numa grande fase de promessas. Claro, Nelson já não é uma promessa, é uma realização. É uma realidade. O Lucas de Grassi não é uma promessa, é uma realidade. O Seninha não é uma promessa, é uma realidade. Então, todos estão entrando este ano. Talvez o Lucas não entre definitivamente este ano, mas está ali na boca da Fórmula 1. Mas daí para frente nós não estamos num grande momento, exatamente por já fazer algum tempo que o Brasil não tem uma categoria de base. E essa é uma grande preocupação. Nós não temos uma categoria de base. Hoje o nosso automobilismo forte, fortíssimo, mundialmente forte, chama-se Stock Car, que não é uma categoria de base, é uma coisa maravilhosa, muito bem estruturada, mas não é uma categoria de base.
Então, essa falha, essa lacuna, a gente tem que saber corrigir esse problema. Agora a estrutura, para finalizar, agradeço, está de viagem aí. A estrutura que hoje tem Interlagos, a nota de avaliação que ele recebe, é um momento de emoção maior do que ter grandes pilotos, não? 10. Para mim, 10. Nota 10. Tudo que fizeram em Interlagos esse ano, o que o prefeito Kassab fez por Interlagos esse ano, o que o Chico Rosa, administrador do autódromo, os engenheiros responsáveis fizeram por autódromo, por Interlagos esse ano, eu vi elogios assim infindáveis de todas as equipes, de todos os engenheiros, de todos os pilotos, de todo turistas, né? De turistas, cara, de todo mundo que frequenta Interlagos. Tem coisa para fazer? Tem, porque a topografia de Interlagos é muito boa para o autódromo, mas não ajuda, não, o público ajuda, não ajuda construções de boxes, de uma área maior para as equipes, mas tudo isso está sendo corrigido até um ponto. Não vai ter um espaço como tem num autódromo plano, tipo Silverstone, Mahincourt, mas nós vamos ter, aliás, já temos, mas vai cada vez melhor ainda, um autódromo de primeiro mundo. Muito obrigado e boa viagem. Estamos aqui na frente de duas grandes máquinas do esporte, um carrão e uma bela e competente jornalista, Vanessa Ruiz, Sistema Globo de Rádio, voltando hoje das férias, né? Retorno já trabalhando a mil. Queria que você falasse um pouquinho, é duro nas férias, um cara que ama o esporte, um cara no sentido jornalístico da palavra, acompanhou o futebol, tal, como é que foi essa correria? Essa mochilada que você fez? Primeiro, obrigada pelo elogio, né, que é um exagero aqui, mas enfim, muito obrigada. É engraçado, porque nessas férias eu fui fazer uma viagem de mochila, né, por Peru, Chile e Argentina. E aí você fica meio fora do mundo, assim, mas tudo que eu pude fazer para continuar acompanhando, pelo menos até o Palmeiras, que eu sou setorista do Palmeiras na Rádio Globo, acompanho o Palmeiras, então consegui ver alguns jogos de lá, vi o jogo da seleção chilena contra a seleção argentina, a vitória do Chile, lá num bar no Chile, a gente vai fazendo o que pode. Automobilismo também recebi uns SMS, quem ganhou, quantos pontos, tudo. Então, a gente se esforça, né? Nem sempre não consegui ver tudo. Então, se você me perguntar do Santos, eu não sei o que aconteceu. Eu não vou perguntar do Santos. São Paulo eu sei que tá, né? Que vai, pode ser campeão, eu sei, essas coisas eu sei. Mas detalhes dos jogos eu não consegui ver. Me fala uma coisa, a Rádio Globo é uma das grandes emissoras, líder de audiência no AM, que abrindo portas cada vez mais para as meninas, né? Que era uma reclamação como ainda Jovem Pan, segura, tal. Como é que você está analisando esse mercado hoje? Acabou realmente aquele preconceito? Quem tem competência entra e vai embora. Acabar o preconceito não acabou, assim, né? Porque cada empresa também tem a sua linha. Então tem empresas onde realmente eles acreditam que ainda não é hora de colocar mulher, é um público muito tradicional. Agora na Rádio Globo não. Aí a Rádio Globo eu posso dizer que a competência entra sim, porque... Quer dizer, se você tiver competência, você entra mesmo. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu era estagiária. E aí fui trabalhando, e aí passei para trainee, e depois virei repórter, e assim... Ninguém nunca perguntou se eu era homem ou mulher, eles simplesmente observaram o que precise, mas enfim, ninguém nunca levou isso em consideração. Realmente assim, eu sinto que foi por causa do trabalho mesmo. E hoje a gente tem 3 aqui em São Paulo, né? Que eu, a Carla Matera e a Nathalie Gedra. São 3 mulheres nessa equipe aí, é bastante. E quando é que você acredita que nós teremos uma narradora? Você narra, não? Eu não, mas eu acho que tá quase aí, viu? Eu tenho uma amiga que eu não sei se posso revelar o nome, mas eu tenho uma amiga... Internamente, não perguntei pra ela se eu posso revelar. Mas é uma amiga que tá há bastante tempo na área, que tá até trabalhando na TV agora. Eu sei que ela tá fazendo curso pra narradora. A Carla Matera mesmo às vezes arrisca. É a Paloma, não? Não, que eu saiba não. A Carla Matera às vezes arrisca, né? Quando o Oscar chama, ela tá fazendo posto, aí ele pede pra ela narrar o pênalti, ela narra também, já é uma possibilidade. Não sei se a Carlinha tá querendo narrar, mas acho que mais pra frente aí, quem sabe, deve ter sem a menor dúvida. Então tá bom, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho e bom retorno. Obrigada. Ao meu lado, o repórter da Rede Globo e do Sport TV, Marco Aurélio Souza, está aqui fazendo um trabalho, segunda vez que ele cobre a entrega do prêmio Capacetes de Ouro. Um evento importante para a cidade de São Paulo e para os amantes do automobilismo, né, Marco? É sim, porque são 13 categorias premiadas, né? Tem muita gente aqui de todas as categorias. O legal é que eles premiam
uma categoria top como a Fórmula 1, tem hoje os 3 brasileiros, né, como finalistas, e também as outras, a Fórmula Truck, o kart, os rallies, ou seja, todo mundo é premiado no capacete de ouro. Me fala uma coisa, quando você começou a sentir-se no meio esportivo, quem era o jornalista que você curtia, revista que você lia, programa que você assistia? Bom, eu sou de Porto Alegre, né, sou mais um gaúcho aí em São Paulo. Então as minhas referências, elas são muito mais gaúchas do que nacionais, né, porque o Rio Grande do Sul é muito peculiar, assim, ele tem as coisas dele, né, então a gente vê, quando mora lá, a imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro como algo muito distante que não dá o espaço que a gente acha que deveria. Tudo acha, obviamente, porque em cada lugar se dá espaço para as coisas do lugar. E como os grandes investimentos geralmente estão em São Paulo e um pouco em menor escala no Rio de Janeiro, é completamente normal que as TVs falem mais, por exemplo, dos times daqui. Então as minhas referências são de lá. Mas assim como revista que você citou, a revista Placar, que não era a de hoje, era aquela outra Placar, né? Não era o auge da Placar, mas era já quando ela estava entrando naquela transição. Que era Placar, né? Vamos falar a verdade, né? Isso, exatamente. Então, ela, pra mim, ela sempre foi uma referência. Chegou até um tempo na minha adolescência que consegui convencer o meu pai a gente assinar a Placar. Saía às terças-feiras, né? Isso chegava no Sul também, nas terças? Eu acho que lá chegava quarta-feira, Acho que tinha um dia, assim, um delayzinho de um dia. E no mais, enfim, as coisas de lá. Eu escutei muito a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, que acompanham a dupla Grenal no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e são as minhas referências fortes. Agora, coisas nacionais, obviamente os grandes nomes nacionais, né? Eu sempre, enfim, acabei ficando mais focado na TV do que no rádio. Aí dá pra falar o Luciano do Vale, que é uma referência para todo mundo, o Galvão, que hoje, enfim, tem a oportunidade de trabalhar com ele, para citar 2 narradores, né? Mas também repórteres muito bons de televisão, que a gente sempre via. Por exemplo, no tempo da Bandeirantes, o canal do esporte, tinha lá o Eli Coimbra, que eu gostava muito do jeito dele. Grande, saudoso Eli. Saudoso Eli. Na Globo mesmo, o Tomé, que é um cara que ainda está na Record, né? Ativa, trabalha na TV Record, foi um grande repórter da TV Globo. O Reginaldo Leme, eu acho um professor, ele é muito bom, ele já fez tudo, já fez futebol, começou muito cedo, hoje é um mestre na Fórmula 1. Exemplo é o que mais tem. E você trabalhou na imprensa no Sul, veio trabalhar em São Paulo? Foi assim, eu comecei lá, trabalhei na RBS, né, que é afiliada à Globo, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Florianópolis e desde 2005 eu tô aqui em São Paulo. Me fala uma coisa, essa rivalidade que existe entre os clubes grandes, vamos dizer assim, aqui tem muito bom jornalista, bom comentarista, fala que torce pra Ponte Preta, torce pro Juventus e tal. No Sul, quem assume está fadado a ser ali morto ali nas trevas, ou é importante pro jornalista, eu sou Inter, mais o Grêmio hoje e tal? Eu acho assim, é muito difícil no estado que você só tem 2 times fazer isso. Só que no Rio Grande do Sul, tudo é polarizado. Vou dar um exemplo. As brigas do PMDB com o PT são muito grandes, ou seja, ou a pessoa vota no PT ou vota no PMDB. Ou é gremista ou é colorado, ou era Maragato ou era Chimango, para falar das nossas revoluções. Então, a gente já cresce sabendo dividir as coisas. E quando chega no jornalismo, você cria um policiamento muito grande, mesmo você sendo do time A ou do time B. Só que no nosso caso, tem uma outra coisa que é muito importante. Às vezes, você torce pelo time X. Aí você começa a trabalhar. E você conhece pessoas que trabalham no time X que são as piores possíveis. E no time Y, que é o que você não gosta, você faz amigos. Então, o que o torcedor não entende, infelizmente, é que não tem como o repórter torcer ou distorcer. Não tem como o narrador fazer isso, não tem como ninguém fazer isso. É profissão nossa. Porque você está mentindo, entendeu? Você não pode dizer que o Hernanes não joga muito bem mesmo você sendo corintiano. Você não pode dizer que o Mano Menezes é um técnico emergente e de grande futuro e de grande presente você sendo São Paulino. É impossível o palmeirense que não admita que o Fábio Costa é um grande goleiro, entendeu? Só para citar alguns exemplos, o jornalista, né? Então, essa coisa de torcer e distorcer não existe. E o torcedor, a primeira coisa que ele nos pergunta é: mas e aí, Marcos, você torce pro Grêmio ou pro Inter? No meu caso, né? Ou então pros colegas que nasceram em São Paulo, você torce para qual time? É inútil perguntar, o cara até pode falar qual é o time. Agora, se você conseguir perceber no trabalho do dia a dia alguma distorção... E o Marco torce pra quê? Eu sou gremista. Leva? Eu acho difícil. Por quê?
porque eu acho que assim, o Grêmio teve muitas oportunidades. Ele teve um lastro de pontos grandes. Mas e aí a coisa acabou degringolando e eu acho que agora, o São Paulo agora, ele perde o título. Ele pode perder o título, é claro. Né? Os jogos dele não são os mais difíceis, mas acho que agora chegou num ponto do campeonato que o São Paulo pode perder para alguém. Agora alguém ganhar do São Paulo o título não ganha mais. Acho que o São Paulo vai ser tri e merecido, porque o segundo turno do São Paulo é espetacular. A sequência é espetacular. Ele é o time mais regular das últimas 20 rodadas, ou seja, ele merece ser campeão. Se ele for o campeão, ele merece. Aí, Marcão, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho e vamos torcer aí para que o Massa seja mais solto né, junto com o povo, né? Exatamente, a chegada dele foi uma epopeia, né? Mas é que é incrível, assim, ele é hoje, se não... Pensei até que era Juliana Paz, rapaz. Pô, seria melhor, aí a gente tentaria chegar mais perto, né? Tava ainda aí, né? Pô, mas não, acho que mas é que ele acabou tomando uma proporção muito grande, né? Muito grande. Ele, enfim, com o último GP já deu pra gente perceber que o povo brasileiro adotou o Felipe Massa, né? É mais ou menos como era com o Guga. O Guga até hoje, se o Guga entrar aqui, vai ser igual. Tem alguns nomes que eles extrapolam e o Massa chegou nesse nível. Aí a gente fica com essa dificuldade aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Para dirigir grandes máquinas é preciso grandes pilotos. Idem na mídia, na imprensa esportiva. Os grandes veículos têm que ter grandes profissionais. E já estamos sabendo que um grande diário de São Paulo está levando Bruno Vicária, que conhece barbaridade o automobilismo brasileiro, está no IG, né? E está aí com projetos maravilhosos para 2009. Primeiro, parabéns, né? Um momento importante de ascensão profissional. Eu queria que você falasse antes um pouquinho como é que começou esse amor pelo automobilismo nacional. Desde pequeno, né? Como todo brasileiro, da década de 80, ou nascido na década de 80, a gente sempre via aquele capacetinho amarelo ganhando corrida, liderando corrida, tocando a música lá no fundo, todo mundo martelando em cima dele. Aí a gente acabou conhecendo, gostando, mesmo que ele morrendo, a gente continuou. Quem gostava mesmo, aquela era a hora de mostrar que gostava mesmo, aí continuei mostrando minha devoção. Meu hobby sempre foi ler revista, escrever, jogar videogame, aí acabou virando profissão, virou trabalho, virou vida, aí a gente vai tocando, sempre querendo chegar perto desse mundo maravilhoso que a gente sempre vê pela televisão, mas poucos têm condições de conquistar e a gente acaba, por intermédio da profissão, chegando nesse mundo cantado. Agora, Bruno, a gente percebe que o automobilismo, diferente de outros países, principalmente o Japão, que na época do Ayrton Senna tinha 7 revistas, né, especializadas, hoje faz uma ou duas. E no Brasil, quem pegou esse lado para falar do automobilismo são os sites, né? Você também trabalhou muito em sites, trabalha em sites. Como é que você está vendo o público do automobilismo e mais para a tendência do site? É um fator que virou referência ou é a situação econômica do país mesmo? Não, virou referência porque o site a gente consegue atualizar tudo em tempo real e a gente acaba fazendo competição com o rádio, né? São duas mídias de resposta rápida que a gente tem que... Quanto mais rápida a informação, melhor para o ouvinte, que o ouvinte está sempre ligado e não tem o intermediador da televisão que você tem que editar a imagem, ou o jornal que você tem que imprimir com o olho, é nada. Você entra na internet, você tem espaço infinito, aqui nem na rádio, você tem espaço infinito. Então todo mundo acaba entrando no site de referência, o pessoal lê jornal, o pessoal lê revista e tal, mas todo santo dia o pessoal entra no trabalho, 8 horas da manhã, vai lá e clica no site para saber o que está acontecendo, entra na hora do almoço, entra na hora do jantar, está tudo lá no arquivo, todo mundo pode ler uma vez, 2, 3, 4 vezes, não precisa pagar nada por isso. Sabe, tudo bem, a gente acaba enfrentando um problema que é um bombardeio de informação, a gente às vezes não sabe qual informação é correta, qual informação é falsa, a gente tem que ter um certo jogo de cintura para lidar com isso, mas a gente acaba lidando com bastante trabalho, com bastante ética, sabe? Um site profissional tem que ter profissionais de alta qualidade que saibam lidar com a informação, saber qual é a informação correta, qual é a informação pertinente, e é assim que a gente vai lidando, tentando corresponder à avidez do internauta por informação, sabe? Agora você saindo deste mundo virtual infinito, né, de espaço, de tempo, indo agora para o jornal impresso. Como é que é a cabeça para trabalhar esses leads, o que é mais importante para colocar no dia e acabou? Informação sempre tem, né? Informação, ela todo dia sempre bota alguma coisa. Também talvez por causa da internet, que sempre acaba sendo um fator. Como tem espaço infinito, você pode postar notícias infinitas. No jornal a gente tem a habilidade de colocar o máximo de informações possível no mínimo de espaço, saber comunicar, passar para o leitor
como é que é a história, o que está acontecendo, sem enrolar muito, indo direto no assunto, também sem ser piegas, sem ser banal, sabe? Passar informação com qualidade, com conteúdo, e é isso que a pessoa busca, tanto em internet, em revista e jornal de leitura rápida, e sempre quer informação de qualidade e informação exclusiva. Agora, você que é um cara estudioso do automobilismo, queria que você fizesse uma análise do momento atual da internet brasileira, do automobilismo em relação à europeia, à norte-americana, que apesar que não dá muita ênfase à Fórmula 1, a outras categorias. Como é que você analisa? Estamos bem, não? Em qualidade a gente não deve nada. Nós temos profissionais altamente gabaritados, de muita qualidade. O único problema é que é o seguinte, na Europa o pessoal está lá no foco da notícia. Então a gente no Brasil, a gente não tem muito como buscar notícia exclusiva, por exemplo, de Fórmula 1. A gente fica atrelado às agências internacionais, mas sempre quando tem corrida no Brasil, ou tem algum evento importante internacional, como as 500 milhas, tem o GP de Fórmula 1, o Desafio das Estrelas, aí a gente acaba mostrando o nosso trabalho, a nossa qualidade, o pessoal do exterior, ele reconhece, quando a gente publica uma notícia exclusiva, eles citam a fonte, sabe? O nosso trabalho aqui não deve pra ninguém, a gente não é terceiro do mundo em lugar nenhum, gente. Aqui os jornalistas, aqui no Brasil a gente tem faculdade de jornalismo, então são pessoas que sabem fazer. E a gente consegue acabar na internet, curiosamente a gente acaba distinguindo o jornalista bom do ruim. O jornalista bom vai atrás da informação, o ruim fica preso naquelas noticinhas de internet, aqueles boatinhos e acaba naufragando. Quem checa a informação também acaba ganhando credibilidade. Aí, Bruno Vicária fazendo jornalismo de verdade, saltando do mundo virtual agora para o impresso em 2009. Obrigado, parabéns. Você merece, cara. Valeu. A entrega dos prêmios dos melhores do ano, o capacete de ouro do automobilismo, uma figura que se fosse premiada por falar de automobilismo, daria o prêmio para ele. Né? Lito Cavalcante, uma das vozes mais sensatas e profundo conhecimento do mundo da velocidade. Lito, primeiro é um prazer, é honra, eu ouço muito, admiro o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da emoção de estar aqui nessa festa bonita, essa confraternização do mundo que é a tua paixão. Antes de tudo, obrigado pelas tuas palavras exageradas, né? Valeu, Alberto. Muito legal, eu acho essencial essa iniciativa da Motorpress, da editora, da revista Racing. Eu acho que é super importante para qualquer piloto ter no seu currículo um prêmio como capacete de ouro. E esse aspecto que não pode deixar de ser dito. Quanto a estar aqui, é muito legal encontrar velhos amigos do automobilismo, velhos amigos da imprensa. É, sem dúvida, um dos pontos agradáveis de cada ano, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho da relação, o jovem está entrando agora no mundo apaixonado, ele tem os videogames da velocidade, ele sente aquela adrenalina, ele vê o Massa chegando, outros um pouquinho anteriores choraram e choram ainda a saudade eterna do nosso ídolo maior. Como é que você sente aquele lado um pouquinho, nós estamos um pouco do lado do muro, vendo o romantismo da Fórmula 1 e hoje essa movimentação de grana, o negócio? Tem dois aspectos aí, né? Desculpa. Um deles é esse lado da emoção que você colocou tão bem, que eu acho que é o grande gancho, o grande apelo do automobilismo. Né? E quando você fala nesse apelo, logicamente, você vai se referir a Emerson Fittipaldi, a Nelson Piquet, a Ayrton Senna, a todos esses nomes, esses homens que mostraram esse caminho, né, para os jovens. O outro lado é a realidade do automobilismo, que é muito dura. O automobilismo é uma atividade de custos muito altos, necessariamente muito altos. Você tem sempre o desgaste, a quebra, o acidente, você tem gastos altamente seletivos, né? No final das contas, acaba vetando a materialização, a realização do talento bruto. Então você tem muita gente com potencial que não consegue ir em frente porque não tem o apoio do patrocínio. Culpa do patrocinador? Não, claro que não. O patrocinador normalmente é uma empresa que está visando a exposição de sua marca e que, por estar trabalhando nisso, não pode estar aberto à paixão. Então tem esses dois lados que se misturam e se excluem no automobilismo. Então acaba sendo um esporte de muitas dificuldades, em que o talento depende, acima de tudo, da chance de estar no lugar certo, na hora certa, na situação certa. Quer dizer, uma conjunção de fatores, muitos deles totalmente imprevisíveis, que acaba revelando alguns poucos dos muitos talentos
que existem potencialmente. Agora, dentro dessa tua visão, do teu ponto de vista, você acredita, até pela dificuldade hoje do jovem, às vezes tem talento, mas não tem um patrocínio que o coloque em determinado carro, você acredita que nós poderíamos chegar um dia de, por exemplo, a Ferrari, a McLaren investirem nos campeonatos, de pegar os países onde tiveram os maiores números de talentos, como Brasil, França, Inglaterra, e investirem nas categorias, como por exemplo do kart? Olha, eu acho que isso de certa forma já existe, mas ainda é um pouco incipiente, ainda não satisfaz, porque esse problema que nós temos, nós estamos falando nacionalmente, mas é um problema global, existe em todo lado. Então, para os Kimi Raikkonen, para os Felipe Massa, para os Fernando Alonso, que são campeões já realizados ou não, que conseguiram chegar lá, para cada 100 você consegue que um triunfe. Cada 1000, né? Ou 1000, eu não sei exatamente esse número, mas aí vale qualquer opinião, qualquer número. O problema é que é uma estrada dura, uma estrada muito difícil. Hoje aqui, eu já fui abordado por mais de 10 jovens, falando, puxa, eu vou começar, eu estou lutando, eu tenho patrocínio para fazer 1 ou 2 corridas. O que é que eu devo fazer? Eu não sei, eu não tenho uma fórmula. Eu só posso dizer, lute, vá em frente, tente realizar seu sonho. Mas, infelizmente, a gente sabe que se um desses 10 ou 12 conseguir ir além de um primeiro ano, já é um milagre. Bora buscar um pouquinho na tua memória, até para o nosso internauta, um momento maravilhoso de recordar agora Ayrton Senna. São vários. Não dá para falar em um. A primeira vitória dele em Portugal, guiando na chuva um carro de mais de 1000 cavalos, que não tinha eletrônica na época, os sensores, não havia os sensores, eram sensores cerebrais de cada piloto. São tantos, são aquela corrida de Donington de 1995, 1990, primeiro ano do Rubinho, que o Rubinho chegou a estar em terceiro, faltando 3 voltas para terminar a corrida, acabou o combustível. São momentos muitos. Não dá para falar em um momento. É difícil, Chamas. Maravilha. Não estou da tua pergunta, não. Lito, obrigado, hein? Eu que agradeço. Um abraço, parabéns pelo trabalho. E o mundo virtual domina o automobilismo nacional. Uma das opções para você que é apaixonado pela velocidade é o site racetv.com.br. Saulo Novaes, jornalista, que apresenta um dos programas da Race TV sobre kart, né? Eu queria que você falasse esse momento do kart nacional, estava até conversando com outros colegas, falando dessa renovação constante. Você tem visto grandes nomes que poderão trazer grandes alegrias ao público amante do automobilismo brasileiro? Sim, com certeza. Alguns deles hoje, inclusive, estiveram aqui na premiação do Capacete de Ouro. Nomes como Jonathan Lewis, Felipe Fraga, que ganhou, e os irmãos Cesário, os irmãos gêmeos, Yuri e Iago Cesário, que também estavam na premiação de revelação. Lucas Moraes, Vitor Franzoni, Thiago Vivaco, piloto carioca. Todos esses nomes aí estão se renovando. O que nós não tínhamos alguns anos atrás, que era uma renovação das categorias de base, principalmente na Mirim e na Cadete, agora nós temos os grids mais cheios das competições do kartismo nacional, são justamente nessas categorias. Alguns pilotos que foram para fora, que passaram pelo kart, como o Vitor Carbone, por exemplo, já falaram que pena que na minha época de kart não tinha esse grid tão cheio, que agora que está começando a se renovar. E as categorias um pouco mais experientes, como Júnior e Sprinter, Shifter, quando o piloto faz por volta de 14, 15 anos, ele sai do Brasil. Então isso a gente tem que tentar segurar também um pouco mais aqui. E falta também uma categoria entre o kartismo e as corridas de fórmula, uma categoria intermediária que o piloto sai do kartismo e aprenda a andar de fórmula. Agora, Saulo, você entrou em abril vou dizer que não é um site, é um portal de automobilismo, né? Você entrou junto com o nascedouro do site. Como é que você está analisando esse quase um ano no ar, as expectativas, o sonho e a receptividade do público? Muito bem, principalmente porque no caso do à la carte, é o único programa de kart de TV que tem no Brasil, mesmo que ele seja virtual, nós somos um canal de TV. E temos, além de ter 10 programas variados com moto, off-road, mesas redondas, programa de entrevistas com vencedores. Então a gente tem um segmento bastante variado dentro do público que gosta de automobilismo. E o ao vivo, que é o carro-chefe da casa, além do Roda de Box, que é o nosso programa de mesa redonda. As programações ao vivo, transmitimos GT3, Porsche Cup, Troféu Maserati,
Stock Júnior, algumas etapas do Paulista de Marcas e Pilotos nós também transmitimos. Isso que mais segura o público. E a receptividade tem sido ótima, principalmente para a gente que trabalha diretamente com os pilotos e com o público que assiste. A gente chega nos cartódromos, no meu caso, por exemplo, o pessoal fala, pô, que bacana, via corrida, é isso que a gente gosta, de ver quem ganhou, quem perdeu, como é que está a classificação no campeonato. As entrevistas mais exclusivas, umas coisas que a grande mídia não pega e que a gente, por ter a liberdade de ter web TV e ter um tempo a mais, uma outra linguagem a gente pode pegar. Muito obrigado, Saulo, parabéns pelo trabalho, acompanha a tua evolução aí no jornalismo, muito gratificante, parabéns. Bacana, obrigado, parabéns para você. E o encerramento dessa bonita festa, a entrega dos melhores do ano, do troféu Capacete de Ouro do Automobilismo, mais uma vez, pode vir, não vir ouvir Massa, Rubinho, Emerson, Ingo, mas nosso Tavinho presente aqui, apresentando de forma brilhante, mais uma vez o evento. É um prazer vê-lo. A gente tem que parar de nos vermos apenas uma vez por ano, não é isso? É verdade, a gente se encontra aqui, mas eu acompanho um pouco do seu trabalho, você acompanha um pouco do meu. É um prazer revê-lo aqui e foi uma alegria muito grande poder estar mais uma vez nessa festa. E eu acho que é a grande festa do automobilismo brasileiro. Ela consegue reunir pilotos e hoje, se você der uma olhadinha no final, a gente tinha lá um pódio maravilhoso, né, com os nossos corredores na Fórmula 1 hoje, Felipe Massa, Nelsinho Piquet e o Rubinho Barrichello, e são os nossos representantes da Fórmula 1, mas nós temos todas as categorias, e acho que esse trabalho da Motopress Brasil e da Racing é fantástico, e eles conseguem agregar esse pessoal e juntar e agregar valor a esse prêmio. Eu acho que é a grande festa da confraternização. Agora você que está acostumado na Band a apresentar programas sobre a terra, de alimentação e presente aqui, vendo o nascimento de grandes ídolos. Como é que você observa esse ano após ano, o surgimento? Estava até falando, pô, tô torcendo pro Massa começar a perder. Porque ano passado eu entrevistei ele aqui mesmo, tranquilamente e tal. Agora é impossível falar com o cara. Então tem que torcer pro cara perder, não? Não, para com isso. Eu tô torcendo pro Massa ganhar, para que todos ganhem, né? O Sim ganhe e para que o Rubinho arrume aquela vaga na Honda lá que ele falou que ele tá torcendo e tá ansioso para conquistar. Eu torço para que os nossos brasileiros continuem na Fórmula 1. Eu acho que nós temos pilotos excepcionais nos níveis que eles estão. E acho que hoje o Felipe Massa tá num nível excepcional. O Massa bateu na trave no ano passado, esse ano raspou no gol. E eu acho que o ano que vem, se continuar assim, ele vai. É um grande piloto e é isso. Você está sempre assistindo o surgimento de novos ídolos e eles vão crescendo, assim como na Terra, cresce e tal. E a gente vê o Ingo lá aposentando, que já foi um piloto de destaque. Dinossauro. Um dinossauro. Eu acho que faz parte. É mais ou menos como no rock. Como no rock, né? Você vai mudando de atividade, mas vai mantendo a permanência na categoria, né? Agora, Tavinho, eu te falar uma coisa. A gente trabalha na imprensa, na comunicação, e se apresenta eventos maravilhosos como esse que você deu uma aula de apresentação, como a gente faz qualquer evento, velório, qualquer negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho, falta evento desse quilate no esporte brasileiro? No esporte, especificamente, eu acho que falta. Eu trabalho muito com eventos, eu faço muitas premiações como essa, eu faço mediação entre CEOs de grandes empresas, eu faço lançamentos de produtos e eu acho que no esporte falta. Pode ser um pouco de falta de convívio, eu não sei, você que está ligado com crônica esportiva e mais com o esporte, pode ser que falte convivência da minha parte com mais eventos desse tipo. Eu trabalho especificamente nessa área com a Motopress, eu faço o Capacete de Ouro, tenho... Quantas edições? Acho que já umas 5, 6, né? 7 edições, mais ou menos. Tem as outras premiações, mais 2 ou 3 deles no ano, e eles fazem com regularidade ou não, mas que eu faço também para eles. O Capacete é o grande ícone. Eu cheguei à Fórmula 1 da editora deles, que é o Capacete, fazendo outros eventos. É um evento maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Mas eu acho que você tocou num ponto que eu acho que falta mesmo. Falta evento com esse brilho para incentivar outras categorias de esporte. Eu não conheço muito a área esportiva e a premiação de esportes. Eu trabalho especificamente com eles e algumas outras editoras e premiações. Mas acho que você tem razão. Eu acho que falta outras áreas profissionais dão um destaque, um brilho aos seus profissionais que o esporte às vezes quer se dar. Eu acho. Agora falando de esporte, já que você entrou na nossa alçada,
Você curte esporte mesmo? Torce pra quem? Quando é que você começou a ouvir, a curtir rádio, esporte? Quem que você gostava de curtir e ouvir? Olha, eu sou filho de pai jornalista e radialista, então eu acompanho rádio, jornal e TV desde cedinho. Eu vi o homem descer... Pra quem que é? O pai Otávio Sesc, Marília, o pai tá lá, vivo. Marília é um berço, né, um celeiro de grandes nomes do jornalismo esportivo. O pai não só do jornalismo esportivo, mas do jornalismo geral. O pai tá lá até hoje está aposentado, tá tranquilo, não faz mais, mas sempre foi uma grande figura de destaque lá em Marília, na Alta Paulista, com as rádios, com jornais e tudo. E eu acompanho desde cedinho, eu vou atrás do meu pai, desde que eu tinha 6 anos de idade eu ia atrás dele, com 9 eu já fazia Gillette Press, quem sabe. De leve. Olha, hoje em dia tem internet e tudo. Gillette Press. Gillette Press era recortado. Gillette cola. Não, era cola, né, pra poder fazer isso. Com 13 eu comecei a fazer locução, depois vim pra São Paulo, fiz jornalismo. 13 anos fazia locução? 13 já fazia, entrei. E eu acompanho a rádio, jornal e TV desde que eu me conheço por gente. E me sinto muito feliz de participar desse veículo tão fantástico que é a TV hoje, mas a comunicação de modo geral. Eu acho que a gente tem um papel importante a exercer. E o mundo hoje é muito diferente, mudou muito, não é? Nossa Senhora, lembrar de alguma... Eu tenho em casa todas as gerações de mídia que você possa imaginar. Eu tenho videocassete, tenho gravador de rolo. Meu filho fica perguntando toda hora. Eu tenho um filho... Quebrou meu videocassete, não tem que arrume, cara. Se você quiser, eu tenho. Eu tenho um cara que é... Outro dia quebrou uma televisão minha de última geração de eletrônica, que aí o cara falou, essa não tem conserto. E pior que quando eu tiver grana pra passar tudo pra DVD, já não vai ter mais DVD. Não, mas é assim mesmo, Mas é bom estar aqui, eu acho que essa festa é muito bonita e o pessoal da Motocross Brasil e da Racing está de parabéns.